Olá, estamos começando mais uma transmissão ao vivo, a live de segunda-feira. Nesta segunda atrasei um pouquinho, normalmente a gente faz às 7 da noite, hoje estou conversando a partir de 8 da noite, porque o meu entrevistado está 11 horas à frente de nós, já está na terça-feira, dia 26 de janeiro. Então, muito obrigada, viu, Steve, por fazer esse amanhecer mais cedo aí para estar aqui conosco, conversando com os leitores e seguidores da Gazeta do Povo. O Steve é brasileiro, mora em Taiwan, que é um país, como eu fiz aí na chamada da live, que está praticamente distante dessa loucura que o resto do mundo vive, que é a pandemia de Covid-19. Silvio, eu vou pedir primeiro para você se apresentar um pouco e dar já um panorama para nós de como está o país. A gente sabe que Taiwan é uma ilha, né, no litoral da China, tem até uma disputa política, mas é um país, é uma república que se diz independente. Tem 24 milhões de habitantes, é o dobro da cidade de São Paulo, onde você nasceu, então não é uma população muito pequena. 7 mortes por Covid, pelo que eu vi nos dados de hoje, atualizados da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. É isso, né? Confirmado, Cristina. Bom dia, ou melhor, boa noite a vocês aí do Brasil. Obrigado, Cristina. É um grande prazer, uma honra minha estar aqui com vocês, né? Para estar apresentando um pouco mais os dados aqui do outro lado da Terra, né? O dia ainda está começando a clarear aqui para mim, né? Estamos no inverno. Eu sou nascido no Brasil, os meus pais são de origem taiwanesa, na verdade minha mãe é de Taiwan originalmente, o meu pai originalmente ele é da China, mas naturalizado em Taiwan, né? Teve todo aquele conflito no último século, uma guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas. Os comunistas ganharam, então os nacionalistas se refugiaram na ilha de Formosa, que é chamado também conhecido como Taiwan. Muita gente confunde com Tailândia, porque nunca ouviu falar da palavra, né, de Taiwan, né? Então, assim, é uma questão política. A China ainda considera parte do território chinês. Então, é muito constante a gente ver voos de treinamento da aeronáutica taiwanesa, né? E frequentemente nós temos o espaço aéreo invadido pelos caças chineses ainda, né? Taiwan, por sua vez, se considera um país independente, né, da China. Então, assim, é uma questão política, não é hoje o objetivo falar sobre questões políticas, né? Então, assim, minhas origens são... Desculpe te interromper, mas foi legal essa explicação para a gente até saber que não necessariamente as medidas sanitárias adotadas na China, que foi onde começou a pandemia, são as medidas adotadas em Taiwan. Taiwan tem um governo independente e tomou medidas sanitárias aí que, pelo jeito, tiveram muito efeito, né? Corretamente, Cristina. Como Taiwan não segue a política do governo chinês, Taiwan ficou totalmente isolado das informações emitidas pela... Eles não fazem parte da Organização Mundial da Saúde. Então, Taiwan teve que tomar as próprias decisões e providências, né? Como estavam tateando no escuro, né? E também com base no trauma passado da SARS, por volta de 2003, né? Onde houveram 73 mortes, pra você ter uma ideia, e apenas 346 casos. Hoje, já temos mais casos. A letalidade era muito grande, né, nessa epidemia de 2003. Porque pegou Taiwan de surpresa, ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, né? De lá para cá, Taiwan resolveu, então, tomar uma série de medidas para evitar que isso ocorra no futuro. E o futuro, hoje, é o presente, né? Essas medidas abrangiram uma série de áreas, né? Na parte, por exemplo, de comunicação, né? Foi criado um 0800. Se você tem uma suspeita, você liga para esse número, né? Por exemplo, o espaço aéreo de Taiwan foi fechado totalmente. Essa acho que foi a primeira grande medida, né, Steve? Assim que se soube dos casos lá na China, o governo de Taiwan já fechou a ilha.
para a chegada de voos estrangeiros? Principalmente chineses e depois mundialmente, né? Então foi primeiro fechado o espaço aéreo para aeronaves chinesas não entrarem, porque exatamente há um ano atrás, né, iria ser comemorado o Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês, ele é uma data como se fosse o nosso carnaval, uma semana de festas, né? Então tá lá o mundo todo, todos os chineses viajando, não é só na China. Os chineses e pessoas de origem chinesa, né? Os taiwaneses, os singapurianos, o pessoal do lado das Chinatowns, nos Estados Unidos, Canadá, na Austrália, Malásia, e por aí vai, Tailândia, né? Então você imagina esse monte de gente viajando, espalhando a doença por aí, né? E aí, então, Taiwan não teve taiwanês indo comemorar no Novo Chinês na China e nem vice-versa. Eles evitaram que houvesse essa entrada e essa saída, né? Justamente para bloquear, para isolar o vírus da ilha, né? E aí começaram a monitorar os casos já por esse sistema de 0800 que você citou aí? Sim, sim. Inclusive, tem as pessoas que, depois que o espaço aéreo foi mais relaxado, as pessoas que vinham entrando para Taiwan, eles passam por uma quarentena de 14 dias, né? A pessoa fica totalmente isolada num quarto de hotel, né, durante 14 dias, e se reportando ao agente de vigilância sanitária. Isso ainda está valendo, já um ano depois? Tá valendo, tá valendo. Eu tenho um amigo que está esperando sair de quarentena, porque ele veio para casar com a esposa taiwanesa, ele é do Brasil, né? Então agora o espaço aéreo já tem algumas autorizações, eu imagino que não esteja tudo liberado ainda, mas já tem voos chegando. Sim, não, já tem voo chegando, já há vários meses, né? Somente os vistos de turismo não está sendo liberado. Então, quem está autorizado a entrar no país são pessoas com vistos de cônjuge, business, obviamente diplomatas, né? Basicamente é isso, né? Então, a ilha, assim, está sofrendo, continua sofrendo ainda com turismo. Turismo internacional, ele foi desfavorecido, mas o nacional, ele acabou crescendo um pouquinho, né? Mas não supre ainda a demanda, né? Que internamente não tem grandes restrições, né? Eu vi uma outra live tua, que foi até o que me estimulou a te trazer para conversar conosco aqui na Gazeta, em que você falava que não houve lockdown em nenhum momento aí, não houve escola fechada, a gente tem países aqui, o Brasil, inclusive, vai voltar às aulas agora no início do ano letivo de 2020, teve um ou outro estado que voltaram ainda em meados do segundo semestre, mas as crianças, adolescentes, os universitários, um ano inteiro só com aula online. Quem conseguiu, né? Vocês não tiveram isso aí? Não. A gente, quando eu dou aula de inglês, os alunos e nós usamos máscaras, né? E depois da aula, a gente limpa as carteiras com álcool. Né? Quer dizer, os protocolos de higiene, que eu suponho que nessa região aí, porque a gente sabe que nos países orientais já é costumeiro isso, né? Eu suponho que nessa região alguma coisa até já existisse de outras epidemias, como você disse, né? Sim, uma epidemia. Então, em locais públicos, SARS no caso, em locais públicos como hospitais, obviamente, metrô, escolas, banco, inclusive prédios comerciais, né? Existe o cheque de temperatura, né? Ou aquela arminha lá, ou o monitor, já que consegue captar a temperatura corpórea, né? E o uso do álcool também, logo que você entra, você esfrega as suas mãos, e o uso da máscara, obrigatoriamente. E aí tem um controle, tem uma fiscalização para que não saiam desrespeitando também essas normas, né? Exatamente. Nesses locais públicos, o controle é bem rígido e ninguém tem nenhum problema com isso. Todos respeitam, né? Agora, em locais mais a céu aberto, as pessoas são mais relaxadas, né? Estão mais tranquilas, né? Então não há essa obrigatoriedade de usar céu aberto. Então, para quem entrou na live aqui, pegou
o bonde andando, a gente está falando de Taiwan, que é um país no sul, sudeste, né, da China, é uma ilha entre China e Japão, ali mais pertinho da China, na costa chinesa, que tem 24 milhões de habitantes, o dobro da população da cidade de São Paulo. Pelos dados de hoje da Universidade Johns Hopkins, eu vou pedir para o Lucas jogar aqui na tela, porque a gente deu um print aqui na tela da Universidade Johns Hopkins. Os dados de hoje mostram 889 casos confirmados em 24 milhões de habitantes, 889 casos confirmados e 7 mortes. Só para efeito de comparação, a gente vai trazer uma outra tela, Lucas, que é a que mostra de São Paulo, uma tela não, a outra tela do Ministério da Saúde, que mostra o dado de São Paulo hoje. São Paulo está com mais de 450 mil casos confirmados e quase 17 mil mortes. São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, metade da população, 17 mil mortes contra 7 de Taiwan inteira. Então, realmente impressionante quando a gente vê, e aparentemente está certo que tem essa circunstância geográfica de ser uma ilha, em tese é mais fácil de você isolar a entrada de pessoas, restringir a saída de pessoas, a circulação mesmo. Tem a cultura oriental, né? Culturalmente já respeitam as ordens sem muita baderna, sem muito questionamento. Exato. A gente sabe que o brasileiro é mais desafiador, é mais festivo, gosta de uma aglomeração, demora para entender a necessidade do respeito a determinadas regras. Mas mas eu acho que teve uma agilidade muito grande na comunicação, alguma coisa a mais. E eu queria que você explicasse para nós a parte de pequenas aglomerações, sala de aula, empresas, igrejas, né, os cultos religiosos, como que é feita a entrada e saída de pessoas, tem limite de pessoas, tem o distanciamento social que eles chamam, que é aqueles 2 metros entre uma pessoa e outra. Tá. Logo que estourou a SARS, o governo concedeu às escolas um adicional de férias, né? Já estávamos no período de férias aí. Isso você está falando da SARS em 2003 ou agora? Não, do Covid, o ano passado. Ano passado, tá. Então, teve o medo, então, o Ano Novo Chinês, que era costumeiramente de uma semana, as crianças, então, tiveram uma extensão. Exatamente, um esticadão aí, né? Digamos, então, que teve uma pequena quarentena no início, talvez até para o governo se organizar. Exatamente. E algumas organizações religiosas, algumas igrejas, cancelaram os cultos presenciais. Durante uns 3 meses, os cultos eram totalmente online, né? Depois que o pessoal viu que a situação não era tão assustadora assim, o pessoal começou a relaxar. Né? E atualmente, então, em todas as reuniões, todo mundo usa máscara, ainda há o controle, por exemplo, nas igrejas ou organizações religiosas, né? Algumas igrejas adotam o distanciamento, outras a numeração de cadeiras, então você vai lá, frequenta a tua missa, teu culto lá, você anota no papelzinho seu nome, telefone e a cadeira onde você estava. Né? Se ocorrer alguma coisa, você é contatado. Olha, as pessoas ao redor também são contatadas, né? Por exemplo, também... É um controle, uma geolocalização para poder fazer depois o isolamento vertical, que chama que é o isolamento inteligente, de quem é suspeito de estar contaminado, né? Em centros esportivos também, né? Existem aqui centros esportivos comunitários, né, públicos. Você entra lá, deixa o seu telefone e o horário que você esteve lá. Então, é adotada a mesma medida, né? E aí, as pessoas que eventualmente descobrem que estão com Covid, elas comunicam naquele mesmo número e eles entram em contato com quem esteve próximo a você? Sim. Ou a pessoa própria procura um hospital para ver se o sintoma... e faz o teste do Covid para ver se dá positivo ou negativo, né? Imagino que a testagem também seja grande aí, né, Steve? Perdão? A testagem das pessoas aí, muitos testes. Olha, essa é uma pergunta boa. Eu acho que o pessoal testa mais as pessoas que estão chegando do exterior, né? Que não são muitas, né? Mas
inclusive, existe um rastreio das pessoas que estão com Covid, né? Por exemplo, eles pegam um indivíduo, eles fazem a numeração. Caso 800. O pai de família, aí pega 801. A esposa, 803. O contato foi com o caso 800 através do trabalho, por exemplo. E por aí vai. É um mapeamento, então, né, de como foi feito esse contágio. Isso. E é público. É público, né? As pessoas têm acesso a essas informações. Sim. Agora, imagino que não esteja nem muito nas rodas de conversa e deve se falar por conta das notícias do resto do mundo, mas internamente, hoje não deve ser grande a preocupação, né? A gente tem uma outra tela para mostrar, já te explico por que eu estou perguntando isso, Steve. Lucas, vamos jogar aquela outra agora? Esse aí é o ranking de mortes por milhão. No ranking de mortes por milhão, o Brasil hoje, por exemplo, está em 18º. A gente tem esses 10 primeiros países aí, todos acima de 1.000 mortes por milhão. E aí, na tela seguinte, vai aparecer outros países na frente do Brasil. O Brasil é 18º. Taiwan, que é a próxima tela que o Lucas vai mostrar, está na posição 147, é um dos últimos ali da lista, e é 0 mortes por milhão, porque dá 0, alguma coisa, talvez você saiba o percentual aí, porque, enfim, se são 7 mortes em 24 milhões, não tem nenhuma morte por milhão. Né? Tem alguns outros países, umas outras ilhas também dessa região, que estão na mesma situação, mas eu suponho que com populações bem menores. Taiwan é realmente impressionante, né? Sim. Inclusive, as 7 mortes ocorreram lá no início e eram pessoas já com problemas respiratórios e idosas. Idosos, grupo de risco duplamente, né? Idosos e com as tais comorbidades. E isso todo mundo ficou sabendo também, até para saber como proteger os idosos e as pessoas doentes, né? Exatamente. Você tem ideia dessa taxa de mortes por milhão? Isso é divulgado aí? Sim, é divulgado. A internet aqui é bem aberta, 0,00... Eu fiz o cálculo outro dia, não lembro, 0,0007, alguma coisa assim. Realmente não tem nem como considerar, né? Você estava falando que a internet é aberta porque na China é fechada, houve muita sonegação, essa é uma das grandes críticas, pelo menos aqui no Ocidente, em relação à China, que demorou para comunicar, que sonegou informações. Até hoje não se sabe se os números divulgados da China são reais, porque também são números muito pequenos, dada o tamanho da população da China, né? Aí é diferente em relação à circulação de informação. Aqui o governo ele é bem transparente com a população. É uma política totalmente oposta à da China, né? Vamos dizer assim. Fala-se aí em tratamento ou o fato de ter muito pouca gente se tratando, né? Muito pouca gente com o vírus ativo, como a gente chama, não é nem preocupação se precisa se tratar ou não? Olha, atualmente tem, desses 889 casos, apenas 95 ativos. E estão no hospital grande, né? E recentemente tivemos, acho que por volta de meia dúzia de casos locais, né? O pessoal classifica entre casos importados, ou seja, de taiwaneses que foram para fora, seja a trabalho ou a turismo, e regressaram, ou de estrangeiros que vieram e trouxeram a doença, né? Versus casos locais, ou seja, que teve a transmissão local e a pessoa começou a transmitir por aqui, né? Então, de casos locais teve por volta de 4 ou 6, desde dezembro. Ficamos 8 meses sem transmissão local. Eram todos casos importados, desses 880. E apenas uma meia dúzia aí, ou um pouco mais, locais. E o governo resolveu, então, no mês que vem, cancelar o evento público do Festival de Ano Novo e das Lanternas, né? Apesar de estar com esse controle bom, digamos assim, da disseminação do vírus, não vai ter o Ano Novo. Ano Novo não é festa? A Festa das Lanternas, que é após o Ano Novo, né? Após o Ano Novo. Seria o equivalente à festa do Carnaval. Isso, e a população está consciente de que isso é necessário ainda. Sim, inclusive reuniões de grande aglomeração foram todas canceladas aí para o mês que vem. Isso aconteceu ao longo do ano passado? Shows, eventos esportivos? Eu não sei como é que é a cultura aí, se é bem comum, mas... O ano passado ainda houve o evento das lanternas, né? Inclusive eu fui lá, estava muito aglomerado, mas ainda estava... muitos eventos ainda estavam sendo
acontecendo, né? Mas esse ano o pessoal está pegando mais pesado, porque Taiwan sabe, pelos artigos que eu estou lendo, que é impossível você conter, mas eles estão tentando a todo custo ganhar tempo, né? E minimizar o impacto, né? Agora, não foi preciso aí construir hospital de campanha, essas coisas que a gente viu pelo Brasil, pelo mundo, não. Não há necessidade. E quando você fala de 90 e poucos casos ativos, são casos graves, pessoas hospitalizadas ou estão se tratando em casa com sintomas leves? São 95 casos que estão no hospital. Em relação à gravidade, não saberia informar, eu não sei o detalhe. Talvez a pessoa chega já com sintomas e eles pedem para ficar lá pela questão do isolamento mesmo. Sim. Né, para evitar contágio de outras pessoas. Eu queria que você contasse um caso, a gente já está quase terminando aqui, já estão há 20 minutos, eu não costumo esticar demais a live, não vou judiar de você, que você está começando sua terça-feira aí. Mas eu ouvi você nessa outra live que eu assisti, você contando o caso de um piloto neozelandês que chegou a Taiwan com Covid sem saber, mas foi identificado, isso foi localizado, rastreado e parece que inclusive mudou algumas normas para tripulação de companhias aéreas em função desse caso, né? Exatamente. Esse caso ocorreu exatamente um mês e 4 dias atrás, né? Em final de dezembro, os pilotos aéreos de linhas internacionais, eles gozavam da regalia de apenas 3 dias de quarentena, né? O rapaz resolveu pular a cerca e contaminar uma pessoa local, né? Só que nos relatórios ele negava isso, então ele foi severamente punido por conta dessa mentira, né? Multado, inclusive. A moça contraiu o vírus e acabou tendo esse pequeno aumento de 4 ou 6 casos locais. Com isso, os pilotos, então, perderam a regalia, passaram a ficar obedecer a quarentena de 14 dias, ao invés de 3 dias. Quer dizer, entrou todo mundo na quarentena dos que não são funcionários de companhias aéreas e que eu imagino que eles tinham essa regalia, entre aspas, de apenas 3 dias de quarentena, porque eles são aquele tipo de profissional que é testado com frequência, em função até da característica da profissão, né? Exatamente. Então, por causa de uma saidinha de uma pessoa, ferrou o evento inteiro do Ano Novo. Mas eu acho que aí vem aquela questão cultural. A população entende a necessidade, né? A população, e eu digo as outras tripulações, eu suponho que ninguém tenha ficado muito feliz com isso, mas está todo mundo respeitando. Exatamente. Inclusive, muita gente tem medo e prefere não sair de casa, né? Então as pessoas respeitam e temem muito, né, o vírus, né? E você que é natural de São Paulo, suponho que tenha bastante amigos por aqui, não sei se você tem parentes também aqui no Brasil, como é que você está acompanhando a situação aqui, em outros lugares do mundo também, mas aqui em especial? Olha, Cristiana, eu vou ser sincero, parece que eu vivo numa bolha, né? Para mim é estranho, porque quando teve a SARS no Brasil, há 13 anos atrás, por exemplo, a SARS aqui na Ásia, eu estava no Brasil. Hoje eu vivo aqui há 4 anos e não estou sofrendo o problema de pandemia. Então, assim, eu fico preocupado com muitos dos meus amigos que estão ao redor do mundo, tenho muitos contatos, o que eles me reportam, amigos ou pais de amigos que faleceram por conta disso, né? Então, eu realmente fico preocupado com pessoas meus amigos que estão aí. Você, inclusive, você se identifica na internet como nômade digital, você é professor de inglês e é guia turístico, né? E tem um blog de turismo. Então, eu suponho que você, fora de momentos de pandemia como esse que o Brasil, o mundo inteiro está vivendo, você viaje bastante, né? A tua rotina deve ter mudado em função disso. Eu parei de viajar, a não ser viagens locais. Serviço de guia não dá para fazer, né? Porque às vezes eu guio os amigos locais aqui porque o pessoal não viaja muito, né? Mas, de fato, eu tenho um canal aí que é mais direcionado para viagem. De vez em quando eu falo sobre a situação atual, mas o foco é mais em viagem, né? Então, para não dizer que não mudou nada na tua vida, mudou isso por causa do resto do mundo e não do que está acontecendo no lugar onde você mora. Exatamente.
Então tá bom, que o anjo da guarda continue te guiando por bons caminhos, né? Você tem tido sorte, então Amém, agradece. Cristina. Muito obrigada, viu, pelas informações. Realmente traz um ponto grande de esperança para a gente, porque, enfim, aqui o Brasil é muito grande, é muito diverso, é muito diferente, mas eu acho que a gente sempre tem que aprender, buscar coisas que estão funcionando fora, aprender para a gente aplicar aqui também, né? Sem dúvida. Obrigada, então, viu? Bom dia aí para você e siga em paz e com saúde. Obrigado, Cristina. Eu espero que esse ano vocês passem um melhor carnaval de uma forma mais consciente. Já está cancelado na maioria dos lugares. E aí, um último recado só para quem está nos assistindo, o convite para você também, Steve, caso não seja assinante da Gazeta do Povo, a Gazeta do Povo tem uma promoção exclusiva para quem, o Lucas vai colocar aqui na tela, para quem clicar no link que aparece no QR Code. É uma promoção que deixa a assinatura por R$ 0,99, 99 centavos no primeiro mês, para você fazer uma degustação do jornal a partir do segundo mês, R$ 19,90, que é o preço normal. Sendo assinante, tem acesso a muitos conteúdos exclusivos, além de todo o conteúdo jornalístico. E a Gazeta do Povo precisa dos assinantes para ficar independente dos anunciantes que atualmente sofrem ataques das milícias digitais. A gente sabe que o mundo que a gente está vivendo está muito estranho, cheio de coisas estranhas acontecendo, e essa é apenas mais uma delas. Então, convido você, Steve, quem está nos assistindo também, a se tornar assinante da Gazeta do Povo. E agradeço pela participação mais uma vez aqui conosco, vindo buscar informações com quem tem, direto na fonte. Obrigada, viu, Steve? Boa terça-feira para você aí, boa semana. Uma boa noite para vocês e fica o convite para quem quiser acessar o meu canal chamado Travelerni. Obrigada, vamos acessar. Tchau. Do jornal em alguma área meio solta e os não assinantes conectam, mas mais tarde da noite, já amanhã aqui no Brasil, vai estar dentro de uma área que é uma área dos colunistas, aí só os assinantes assistem. Mas, de qualquer forma, vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, então dá para você compartilhar também, tá bom? Mas nesse momento, os usuários não assinantes conseguem já ter acesso? Só nesse momento, né? Na verdade, quem conectar a gazetadopovo.com.br agora vai ver uma janela lá no topo da página de vídeo, que seremos nós conversando, tá? Sim. Então, ao vivo, qualquer um assiste. E depois disso, essa janelinha, a gente diz que ela cai na homepage, né? Ela vai um pouquinho para baixo, não fica lá no topo, mas ela ainda fica mais ou menos, agora são quase 8 da noite aqui no Brasil, ela fica mais ou menos até às 11. Normalmente ela fica assim nesse período que é o nosso horário nobre, né, que tem muita gente conectada na homepage e tal à noite, essa janelinha de vídeo fica ali disponível como se fosse uma matéria, e tem lá na publicação, na homepage, tem um texto também que eu escrevi sobre você, sobre Taiwan e tal, com algumas informações, e chamando para as pessoas clicarem no vídeo e assistirem a entrevista. E aí, tarde da noite, no horário da nossa, que a gente chama a nossa virada de capa, eles jogam isso para dentro da área dos colunistas, onde é exclusivo para assinantes. Então, mais tarde, só os assinantes vão ter acesso. Isso no jornal, tá? Mas o YouTube da Gazeta é aberto, o Facebook também. O Twitter também, se a gente conseguir transmitir para o Twitter, as pessoas assistem ao vivo. No Twitter não fica o vídeo, porque o Twitter só permite vídeos de 1 minuto. Então, entendi. Depois a gente divulga o link para as pessoas assistirem, tentarem conectar na Gazeta, né? Mas tem bastante canais de acesso, assim, depois eu te passo os links para você poder divulgar também. Tá certo. Tem o pessoal me esperando para assistir. Os meus amigos ficam ansiosos, né? Se quiser mandar uma mensagenzinha aí, mais 2 minutos no ar. Lucas já me dá uma resposta aqui, como é que tá áudio, vídeo, conexão, tudo certo? Tudo certo, segundo ele. Então tá. Já até para te avisar, se por acaso der alguma instabilidade, daquelas que a imagem congela, o áudio fica picotado e tal, a gente vai insistindo um pouquinho, tá? Que às vezes é momentâneo. Okay. Se eventualmente cair a ligação, a gente retoma, né? No comecinho da live a gente retoma. Se for no finzinho da live, eu não retomo, aí deixo uma mensagem lá no site, nas redes sociais, agradecendo e tal, dizendo que tivemos uma interrupção, mas aí a gente já encerra. Mas normalmente não tem dado problema não de conexão nem nada. Ok.
E você está em Curitiba nesse momento? É. A Gazeta do Povo, a sede do jornal é Curitiba. Ok. E a gente tem equipe em Brasília, tem colunistas em São Paulo, no Rio também. Mas a redação é que a redação não está funcionando por causa da pandemia, está todo mundo em home office, né? Mas Quer ver como é que está o meu fundo aqui. Mas a redação é. A redação é em Curitiba e a maioria dos jornalistas trabalha aqui mesmo, sabe? Tá. Você é de São Paulo, né? São Paulo, capital. Sou de São Paulo, capital. Eu cresci no bairro da Liberdade. Ah, tá certo. E em que cidade que você está aí, em Taiwan? A capital, Taipei. Taipei, que é a maior cidade. Isso, na verdade, estou em New Taipei, que atravessando a ponte é Taipei. Dá para atravessar a pé aqui. Tá que nem eu, que estou na região metropolitana de Curitiba, mas a gente fala Curitiba porque é tudo uma coisa só. Que nem São Tem Paulo e nada Grande separando. ABC. Isso mesmo, exatamente. Então, Lucas, são 8 horas, vamos jogar a vinheta? Vou até baixar o volume do meu computador aqui, que eu estou com ele aberto, às vezes entra alguma mensagem, alguma coisa. Então, vamos lá. Então, Steve, a partir de agora a gente só olha para a câmera, daqui a pouco eu te apresento e já começo a falar. Ok.